Abençoados, amados, eleitos, e o tema desse estudo é os mortos em Cristo e o arrebatamento. Uma coisa que é muito falada, né, entre os evangélicos sobre os mortos em Cristo e muita curiosidade que eles têm também sobre o arrebatamento. Eles creem num arrebatamento errôneo, num arrebatamento em qual a Bíblia não mostra, né, que é conforme eles creem. Eles creem num arrebatamento físico. Jesus vai vir e aqueles que são dele, os seus corpos físicos serão levados, serão arrebatados. Não, abençoados. A Bíblia não ensina isso. Isso é teologia de homens, teologia de pregadores desviados da verdade. A Bíblia não ensina isso. E outra coisa, os mortos em Cristo estão dormindo. Não, não estão dormindo. Não estão dormindo. Os mortos em Cristo dormiam até a vinda do Cristo Jesus, a qual ele naquele dia seria o dia de juízo para Israel, Judá, né? E naquele mesmo dia do juízo seria o arrebatamento. Amém? Daqueles que estavam mortos, né? Daqueles que a Bíblia diz que estavam dormindo, porque antes da vinda do Cristo, os mortos em Cristo, os mortos que acreditavam em Deus, depois os mortos que passaram a acreditar no Cristo, né? Eles ficavam, como a Bíblia diz, dormindo. A Bíblia não fala morreu, mas sim, fulano dorme. O fulano, cadê o fulano? O fulano dorme, quer dizer, o fulano já baixou a sepultura. Amém? Então Cristo ia vir, ele ia ficar lá na sepultura, até Cristo vir, né? Que a Bíblia diz nos últimos tempos, mas não é, na consumação do tempo. Existem muitas versões bíblicas aí que mais complica do que esclarece. Ferreira de Almeida fala da destruição do mundo, né? O fim dos tempos. Então as pessoas pensam que fim do mundo, vai acabar tudo esse mundo aqui, vai acabar, e os que são dos Cristo vão ser arrebatados de corpo físico, né? Não, isso não acontece. Isso não acontece, que a própria Bíblia já nos ensina que o corpo físico não pode herdar o reino de Deus, né? O que sobe, o que será arrebatado, né, será o espírito. Eu sou um espírito. Você que está me ouvindo é um espírito. O Filho de Deus é espírito. Amém? Porque Deus é espírito. E a Bíblia fala que compete que nós ou servimos não pela ação da nossa carne, não pelas obras meritórias da nossa carne, mas em espírito, que somos nosso eu verdadeiro, em espírito e verdade. Então esse espírito que veio do céu retornará para o céu. Amém, abençoados? Então, os mortos, vamos contar aqui a história da época que Cristo ainda não tinha vindo. Hoje, muitos evangélicos esperam a volta de Cristo, a volta de Jesus. Meus amados irmãos, amo vocês do coração. Amém? Mas o Cristo já voltou, porque o Jesus homem, Jesus de Nazaré, foi crucificado, ressuscitou, depois de 3 dias, o Espírito dele, ou Jesus Espírito, que a gente chama de Cristo glorificado. Paulo chamava de Jesus ressuscitado. Amém? Jesus ressuscitado, Cristo glorificado é a mesma coisa. Glorificado é um espírito
elevado, né? É um espírito elevado. Amém? Esse Cristo glorificado já veio. Morreu o homem Jesus no madeiro. Ressuscitou o Jesus espírito, né? O homem Jesus morreu no madeiro. O Jesus espírito ressuscitou, né? Apareceu ali para todos os apóstolos. Apareceu ali, que a Bíblia diz, a mais de 500 testemunhas, né? Ascendeu ao céu com a promessa de que voltaria. No ano 36 ele voltou. Apareceu a Paulo de Tarso na cidade de Damasco, onde chamou Paulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, chamou ele para ser o seu apóstolo aos gentios. Amém? Mas eles ainda tinham uma esperança ainda que voltaria no fim dos tempos, na consumação daquele século. Amém? Fim dos tempos significa consumação daquele século, daquela era, daquele pacto, né? Eles viviam num pacto da lei. Quando Cristo glorificado deu ao apóstolo Paulo a graça de Deus, apóstolo Paulo pregava a graça de Deus junto com a lei de Moisés. Tinha dois pactos ali, um se guerreando contra o outro. Amém? Mas o pacto da lei já havia se anulado, já devia, testamentariamente, já havia se encerrado. Ele encerrou com a morte de João. Cristo ainda tinha que cumprir a lei, toda a lei. No madeiro ele disse, está consumado. Ali definitivamente se encerrou por completo. Amém? Mas o pacto ainda continuava, porque o templo ainda estava erguido. O templo ainda estava erguido. Então, o Yahshua, Jesus físico, na época, que andava junto com ele, diz: está vendo esses templos que vocês estão observando, esses templos maravilhosos, que diz que Herodes o Grande construiu um templo muito formoso, né? Perdão. Então Jesus fala: está vendo esse templo maravilhoso que vocês estão aí de boca aberta aí vendo essas maravilhas? Eu lhe asseguro que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Ele estava falando, esse templo será derrubado. Então, os discípulos que estavam com ele, disse com ele: diga-nos, Senhor, quando acontecerá essas coisas? Nos dê um sinal de quando será a sua vinda. Então eles entendiam que a vinda dele seria naquele tempo, naquele pacto. Amém? Aquele pacto onde eles viviam. Diz quando será a sua vinda e a consumação do tempo. Ferreira de Almeida, fim dos tempos. Mas não é fim dos tempos, o mundo não vai acabar. É a consumação daquele pacto. Consumação do pacto onde eles viviam, né? Que era o pacto da lei. O pacto da lei se encerraria para que aquela graça que Paulo pregava, né? Degradando com o pacto da lei de Moisés, para que aquilo que Paulo pregava, que era a graça de Deus, fosse estabelecida na sua plenitude, haveria que o templo ser destruído. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? O templo tinha que ser destruído para que a lei se encerrasse de vez. Então Paulo diz lá em Hebreus que, por outro lado, se revoga a anterior ordenança, se revoga a lei de Moisés, e ali passa a ser estabelecida a graça de Deus. Amém? Ali, quando o templo foi destruído. No mesmo tempo que o templo foi destruído, né,
foi quando veio o homem da perdição, o filho do pecado, que Daniel chama de o príncipe de um povo, que os pastores evangélicos, loucamente, eu não sei de onde eles tiram isso, diz que é anticristo, diz que é o anticristo que virá. Eles pegam uma história que já aconteceu e traz isso para os dias de hoje. Hoje Israel está lá em guerra. Então é um sinal, né? Ainda não é o fim, mas é um sinal. Ainda bem que eles acham que não é o fim, senão ia estar tudo louco aí se matando. Mas é o sinal. A Bíblia está falando, não, a Bíblia não está falando sobre o que está acontecendo em Israel, não, abençoados. A Bíblia em Mateus 24 estava falando daquela guerra que estava para acontecer naquela época, naquele tempo, entre romanos e judeus. Em 70 DC, o filho da perdição, o homem do pecado, e que Paulo diz em Tessalonicenses, que era Tito, o príncipe Tito, que Daniel falou, o príncipe de um povo, o príncipe Tito do povo romano, porque ele é príncipe, porque ele é filho de um imperador, ele é filho do imperador, era filho do imperador Vespasiano. Ele destruiu, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu toda a cidade, ele entrou no templo, destruiu todo o templo, e o templo se acabou-se. Naqueles dias ali, foi o dia da ressurreição dos mortos, foi o dia da volta do Cristo. Amém? Outra hora eu vou fazer um estudo mais detalhado sobre essa volta do Cristo. Só estou te dando uma luz, né? Uma luz para que você entenda o que eu vou dizer aqui. Amém? E os pastores hoje estão mais afim de fazer palestras nas igrejas do que pregar o que a palavra diz. Eles não pregam o que a palavra diz. Quando eles pregam a palavra, eles deturpam a palavra. Pega todos aqueles acontecimentos daquela época e traz aquilo para os dias de hoje. Não pode ser assim. Amém? Faz conjecturas, achismos, né? Eu acho que Jesus está falando isso para hoje, irmãos. Não. Jesus falou aquilo para aquele tempo, para aquele povo. Amém? Então, Romanos 10, 14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então o irmão André está aqui para mostrar, para pregar para vocês sobre essas verdades que os pastores, hoje os chamados pastores, né, porque pastor é Cristo, o próprio Cristo diz, não queira ser chamado de pastor, de pai, de mestre, porque só um é vosso pastor, mestre, pai, Deus que está no céu. Então por isso que eu sou o irmão André. Eu sou o irmão André. Porque pastor é Cristo. Amém? Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Eu sou irmão e todos que me seguem são irmãos. Amém. Apenas tem uns que é chamado para poder ensinar, é chamado para se dedicar mais ao estudo, para ensinar. Outros são chamados para outras coisas, para música, né, para organização ministerial, né? Então cada um é chamado de uma forma. Amém? Mas todos nós somos irmãos. Não há ninguém maior do que ninguém. Somos todos iguais. Assim é a graça de Deus. Somos todos iguais na graça de Deus. Amém? Só que os pastores hoje, os ditos pastores, né, estão preocupados em fazer palestras nas suas igrejas. Tem pastores que abrem a Bíblia, lêem 2 versículos, não ensina aquele versículo como tem que ser, faz conjecturas daquele versículo, que o achismo dele, acho que isso aí é para hoje, não ensina a verdade e acabou. Fica todo mundo sem conhecimento.
Por isso Isaías diz que meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Amém? Aqui no canal do irmão André, eu vou te mostrar o conhecimento. Você crê, amém, graça e paz para você, meu irmão. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Eu não posso te obrigar a crer. Eu só peço a você que pegue, né, a sua Bíblia e acompanhe comigo. Veja se eu estou certo, se eu estou errado. Amém? Então, muitos evangélicos acham que os seus entes queridos, que estava em Cristo, que estava em Jesus, né, ainda dormem. Por que eles acreditam que ainda dormem? Porque eles não acreditam, né, que Cristo já veio. Eles ainda estão esperando Cristo vir. Quando Cristo vir, sim, aí eles vão deixar de dormir e vão ser levados para o céu. E depois nós vamos ser levados também, de corpo e tudo. Não, a Bíblia não ensina isso. Ah, mas que Enoque foi arrebatado de corpo e tudo. Não, mentira. Ah, que Elias foi arrebatado de corpo. Não, é outra mentira. Depois desse arrebatamento de Elias, mais ou menos 6, 8 anos depois, ele envia uma carta para o rei. Eu vou fazer um estudo desse mostrando para vocês. Como é que ele estava lá no céu arrebatado, e lá no céu escreveu uma carta, deu na mão do anjo, vai lá anjo, vai voando lá e entrega para o rei. Amado, nós somos adultos, nós não somos criança. Nós somos adultos. Por isso que Paulo falou, vos dê leitinho e não alimento sólido, porque sois criança. Jesus também falou, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, porque está com a mente ligada no tradicionalismo religioso, nas teologia dos pastores, e não na verdade da palavra. Amém? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, vou ler do 13, vou ler do 13 ao 18. No 13 começa assim: irmãos, é Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, apóstolo escolhido pelo Cristo glorificado, né, aos gentios. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqueles que, né, que a gente fala morreu, eles tratavam como dormem, né? Eram de Cristo, morreram, dormem. Então Paulo está falando, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque muitos ficam, não, está dormindo, quando Jesus vir, vai ressuscitar, vai levar eles para o céu. Então Paulo já está alertando, Paulo já está ensinando aquele povo daquela época. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Tem muitos aí que diz, morreu, acabou. Não tem negócio de espírito, não, morreu, acabou. Né? Então ele está falando, não se entristeça como os outros que não têm esperança. Para que eu vou ficar aqui falando de Deus, falando de, né, ensinando as coisas de Deus, para morrer vai acabar tudo. É pessoas que pensam assim, que morreu, acabou. Pessoas que não têm esperança, como diz Paulo aqui. Então Paulo está falando, não quero que vocês sejam ignorantes. Nem os que dormem, nem aqueles que acham que morreu, acabou. Esses que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aquele que nele dormiram. Então está falando aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, temos que crer também, Deus também trará juntamente com Cristo, porque eles morreram em Cristo, aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor,
que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Essa passagem aqui, nós que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo está se referindo a ele e aquelas pessoas a qual ele estava ensinando essas coisas, aos seguidores de Paulo, aos que seguiam a graça de Deus, que aprendiam de Paulo a graça de Deus, os que seguiam ele, aqueles que viviam naquele tempo. Paulo deve estar pregando isso aqui mais ou menos no ano, vamos supor, 55 a 60, que eu acho, se eu não estiver enganado, eu acho que ele morreu em 67, 68, né? Então ele está falando com aquele povo, porque Cristo veio no ano 70. Então ele está ali antes do ano 70. Ele está ali antes da vinda de Cristo. Então ele está falando, nós que estivermos vivos até o ano 70, até a vinda de Cristo, certamente não precederemos o que dorme. Amém? Não precederemos o que dorme. Os que dormem, ou seja, os que dormem ressuscitarão primeiro. Depois nós, vivos, ressuscitaremos depois. Amém? E hoje, irmão André, o que acontece hoje? Hoje acontece, se você é de Cristo, você está em Cristo. Se você é um predestinado em Cristo, um escolhido em Cristo, né? Aquele que Paulo diz, somos predestinados desde antes a criação do mundo para ser santos, irrepreensíveis e herdeiros da promessa de Deus, a qual em amor, né? Em amor nos predestinou. Então, se você é filho de Deus, você é predestinado desde antes a fundação do mundo. Se você é predestinado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, então você vai morrer em Cristo. Ah, mas, irmão André, meu parente não é da igreja evangélica. Mas se ele é um predestinado, independente de onde ele seja, ele vai morrer em Cristo. Amém? Religião, amado, religião é uma coisa inventada pelos homens. Os homens inventaram religiões, os homens inventaram os templos, né, de parede de concreto, os homens inventaram os nomes, né, de suas igrejas, dos seus estatutos, homens. O Cristo não está nem aí para isso. Muitas dessas igrejas maravilhosas, bonitas, grandiosas, lotadas, não têm conhecimento de Deus. Então para ele isso não quer dizer nada, né? Onde tem muita gente, a igreja é muito cheia porque tem mais Deus ali presente. Então no campo de futebol, lá no Maracanã, quando tiver um jogo lá do Fla-Flu, então Deus está lá presente jogando bola também, né? Porque lá fica lotado. Então, amados, isso é conhecimento de homem. Deus não está nem aí. Amém? Deus não está nem aí para a igreja, se tem muita gente, se tem pouca gente. Deus não está nem aí se você vai... vou salvar ele porque ele está na igreja. Não, aquele que não está na igreja não vai ser salvo, não. Deus não está nem aí para isso, amados. Se você é um predestinado desde antes da fundação do mundo, talvez você esteja em caminhos errados, mas Deus no momento certo vai te chamar de volta para andar com Ele, entendeu? Não se preocupe não, que quando chegar a seu tempo, Ele te chamará. Às vezes está chamando agora, mas você não dá ouvido porque o meu pastor é meu amigo, meu pastor, ele quer me dar um cargo lá, meu pastor gosta muito de mim, meu pastor é muito sábio. Então você está preso na religião,
e não consegue dar ouvido à verdade de Deus, não consegue enxergar diante dos seus olhos a verdade de Deus, não consegue enxergar que Cristo já veio. Amém? Ainda fica esperando Cristo vir, não consegue enxergar que Ele mora dentro de você. Ainda vai alguns nos montes buscar a Deus, outros ralando o joelho no chão, buscando o Espírito Santo, porque não sabe que Ele já mora dentro de você. Ele não quer seu sacrifício corporal. Misericórdia eu quero e não sacrifício, mas o conhecimento acima de todas as coisas. É isso que Ele quer, abençoado. Às vezes você já está sendo chamado, mas por estar preso lá no pastor, na igreja, nos irmãos, você não consegue ver o chamado de Deus. Amém? E Deus está te chamando hoje, está mostrando para você, meu amado, essa passagem aqui de Tessalonicenses 4,15, ela está se referindo naquele tempo em que Paulo estava anunciando e pregando para aquele povo no ano mais ou menos 55 a 65, vamos botar aqui, 67, acho que ele morreu em 68. Cristo viria na destruição do templo, que se deu em 70. Ali os mortos ressuscitariam. E Paulo falou, quando aqueles mortos lá ressuscitar, na vinda do Cristo, eles serão levados primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos levados depois. Então criam uma teologia fraca, falsa, de arrebatamento. Não está falando aqui, ó. Dizemos a vocês a palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem. Então eles criam uma teologia do arrebatamento. Amém? Teologia do arrebatamento. Jesus vai voltar e os mortos que estão lá dormindo lá em Cristo serão, levados, e depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados de corpo físico e tudo. Vai deixar só a roupinha aqui, igual aquele filme deixado para trás, um best-seller aí, grandioso, mas que passa de teologia e teoria e achismo de homens. Não condiz com a realidade da palavra. E se nós que ficarmos vivos, se estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, depois da morte, abençoados. Amém? Depois da morte, depois que você morrer, você vai ser levado, Se você morresse naquele tempo ali, depois desse acontecimento todo do ano 70, passou e o ano, vamos supor, no ano 71, morreu em Cristo, ia ser levado, arrebatado em espírito para Deus. Hoje, irmão André, morreu em Cristo, vai ser arrebatado o seu espírito, o seu eu verdadeiro, que é espírito e não esse corpo de carne, vai ser arrebatado para Deus. O seu corpo físico vai ficar no pó. E o seu espírito, que é você, o seu eu verdadeiro, o Filho de Deus, o predestinado, vai ser arrebatado para Deus. Eclesiastes diz que o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Amém?
Não, eu vou morrer em Cristo, vou para o céu. Você não está na igreja, você não serve a Cristo, você vai para o inferno. Conversa fiada. Conversa fiada. Inferno vem do hebraico, significa Sheol. E a sua tradição é sepultura. Todos iremos para a sepultura. Todo corpo físico irá para a sepultura. Todo corpo físico irá para a sepultura. Hoje em dia até cemitério de animais já existe. Até o corpo físico dos animais vão para a sepultura. Amém? Então, se sepultura é inferno, todo mundo vai para o inferno. Todo mundo, que eu digo entre aspas, corpo físico. A matéria vai para a sepultura. O espírito que veio de Deus, esse será retornado para Deus. Amém? Morreu hoje em Cristo, não vai ficar dormindo, porque Cristo já veio. Amém? Cristo já veio, que já está presente, Ele já mora dentro de cada um de nós. E Paulo diz: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Desde a época de Paulo, no ano 60, depois de Cristo, Paulo já ensinava isso. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Então isso aí, amados, os mortos não estão dormindo. Quando morrem em Cristo, independente, né? Que se você estava na igreja evangélica ou não estava, se você é um predestinado, morreu, já está, né, com Deus. Amém? Fica essa palavra aí. Paulo manda aqui consolar uns aos outros com essa palavra. Então espero que eu tenha consolado você. Amém? Você que me pediu aí, meu irmão, espero que tenha entendido. Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.